Quer ver o ângulo aqui? Tem um ângulo aqui. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tá ok? Tá beleza? Tome, moça. Guarda aí, senhor. Tá tranquilo? Pronto, ótimo. Estamos ao vivo. Na hora que for para começar, você diz, viu? Tá todo mundo pronto aí? Ok. Então vamos lá, viu? Gente, mais uma vez, boa noite para vocês. Você confere, por gentileza, se o pessoal está ouvindo bem nessa distância, precisa colocar dentro. Ah, pronto, tranquilo. Viu? É um prazer estar aqui com vocês. Alguns aqui eu conheço, outros só de vistas, outros por visita, que eu também sou cliente da MMA e às vezes eu apareço aqui para algumas necessidades. Então, assim, obrigado pelo convite ao pessoal da CIPA, né, que está organizando esse evento, e especialmente a empresa por essa oportunidade da gente estar aqui para conversar sobre isso. O pessoal está onde? O pessoal está onde, né, acompanhando a gente? São muitas cidades, é? Então, para todo mundo que está acompanhando a gente aí, né, espero que a gente possa tirar algum retorno positivo desse momento que a gente está aqui se encontrando. Sexta-feira, vocês já aí cansados da semana, querendo ir para casa, mas tem esse momento aqui. Eu espero que ele seja contributivo para vocês, né, nessa final de noite, para o final de semana e para um longo de uma vida, tá bom? Algum informe, Caio, alguma coisa para passar, pessoal? Alguma necessidade? Alguém da CIPA quer falar alguma coisa? Um pouquinho para cá? Pronto, tranquilo. Você vai me coordenando aí, viu? Só deixar à vontade, agradecer por esse trabalho aí com a gente. Eu que agradeço. Se precisar, a gente está à disposição para poder ajudar, viu? Saúde mental é uma coisa que eu gosto. Assim, eu vou tentar fazer algo que não seja cansativo, porque quando a gente fala de saúde mental no trabalho, a gente fica trabalhando muito com dados, né? A gente usa muito dados. Eu vou tentar fazer algo que seja bem interessante para vocês, para o dia a dia, para a vida de vocês e também para a produtividade de vocês na profissão de vocês. Ok? Então, vamos lá. O tema escolhido, eu não lembro, Caio, se eu te disse que foi esse, mas eu acredito que está dentro do tema, né? É saúde mental no trabalho, cuidando de si, dá bons resultados. Não só, viu, gente, para o trabalho, mas para a vida de vocês, tá? Eu gosto de preparar esses temas quando eu falo com empresas, nesse sentido, na valorização do sujeito, da pessoa humana, certo? Porque a gente sabe que o funcionário, se ele não tem uma boa saúde, ele não vai conseguir dar bons resultados. E o funcionário, com certeza, sente prazer em fazer um bom trabalho, né? E então a gente vai desenvolver essa temática nesse sentido, pensando em vocês. A primeira lâmina do slide, sexta-feira à noite, aqui estamos nós. Relação entre saúde mental e trabalho, esses são dados, né, da OMS, da Organização Mundial de Saúde, coletado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS. Tá? E os dados mostram que em 2024, mais de 470 mil pessoas foram afastadas do trabalho por causa de problemas de saúde mental, solicitando a seguridade do INSS. Esses são dados apenas do INSS, tá, gente? Sem falar as pessoas que não têm acesso, sem falar aqueles que nem têm contribuído e outras pessoas que nem procuram ajuda. Mais de 400 mil pessoas em 2024. Tá? 470 mil pessoas, quase 500 mil pessoas. E quais foram os pilares desses problemas de saúde mental? No topo da lista aqui, o tradicional, o transtorno de ansiedade, que é aquela ansiedade que a gente tem várias categorias, né? Classifica-se por várias categorias, tem vários transtornos de ansiedade.
Em segundo lugar, episódios depressivos. Esse episódio depressivo é diferente de pessoas com depressão. Tá? Episódios depressivos são pessoas que desenvolvem algum tipo de depressão por alguns eventos, acidentes, a perda de um ente querido, algo que acontece na vida da pessoa, e a pessoa desenvolve um episódio depressivo que acaba se afastando do trabalho por incapacitação. E ali embaixo dele tem depressão recorrente, que já são casos de pessoas que sofrem de depressão, e, portanto, eu estou dentro do enquadramento aqui, que estou vendo que ele está preocupado ali com o negócio da câmera. Essas pessoas sofrem de depressão e elas acabam, novamente, tendo algum tipo de recaída no quadro depressivo. Aí embaixo nós temos alguns que não são muito comuns, mas existe o transtorno bipolar, que é um transtorno de humor também, vícios em substâncias psicoativas, que envolvem álcool e as substâncias ilícitas, outras substâncias ilícitas, que também causam problemas de saúde mental e afastamento do trabalho. Esses dados estão na base do governo e da Organização Mundial de Saúde. Tá? E por baixo, aqui no último, tem reação ao estresse grave. Eu acho que vocês conhecem isso. A gente conhece isso com outro nome. A gente conhece isso com esse nomezinho ali, síndrome de burnout. Já ouviram falar nisso? Síndrome de burnout? Pois é. A síndrome de burnout é o menos diagnosticado dentre os transtornos que tiram as pessoas do trabalho. Inclusive, ela não é um transtorno, ela é uma síndrome. Burnout é uma palavra em inglês que quer dizer queima total, mas no nosso português, para o nosso dia a dia, a gente usa isso como esgotamento total, porque a gente está se referindo ao trabalho. O servidor, o trabalhador, ele se sente totalmente esgotado mentalmente para executar suas funções básicas do seu serviço. E é um diagnóstico difícil, por quê? Porque está mensurado com ansiedade, pela própria depressão e uma série de outros fatores. Mas o que é que diferencia isso? É que, normalmente, está muito ligado ao trabalho. A pessoa não consegue ter uma boa sensação com o trabalho. Aí, quando ela está fora do trabalho, ela tem uma sensação melhor. Se algum de vocês já passou por isso, ou conhece alguém que passa por isso, se ele for no médico, o médico vai diagnosticar provavelmente como algum tipo de transtorno, principalmente a ansiedade, que é o topo da lista, tá? Mas dificilmente com síndrome de burnout. Mas tem crescido especialistas que sabem identificar esse tipo de síndrome. Eu coloquei NR1 aqui porque eu esqueci de perguntar a Caio. Como é que está aqui essa proposta das NRs de vocês? Vocês estão em atividade? Como é que está isso? Tá, as NRs, vocês já está em atividade? É muito importante. Em 2026, o Ministério do Trabalho vai entrar com uma fiscalização para saber se as empresas estão. Empresa que tem mais de 20 funcionários precisa estar ativa nesse sentido. Tá? A multa é cara, a multa é alta, infelizmente. Por isso que é muito importante já tomar medidas para quando elas chegarem aqui, é um povo chato, se vocês passaram por fiscalização, sabem disso. Povo mal-humorado, cara fechada, chega, não quer saber de nada, só quer ter acesso a papel, não dá sorriso para ninguém, e aí, se tiver tudo certinho, é ótimo, viu? Qualquer coisa, qualquer dúvida, se precisar de uma colaboração, só é falar que a gente está aí para auxiliar nesse sentido. Recentemente, eu fiz um contato com uma empresa de Santa Catarina para falar sobre isso. Dias depois, a fiscalização passou lá. Não sei o que foi que eles fizeram, o jurídico pegou essa nossa conversa e conseguiu colocar como um ponto inicial da implementação das NRs. E aí, eles minimizaram uma multa de mais de R$12 mil. Eles já chegam cobrando esse valorzinho baixo assim para a gente. E aí, gente, rapidamente, quais são as causas que tiram as pessoas, que causam nas pessoas esses problemas de saúde mental, que tiram as pessoas do trabalho? Tá? Quais são essas causas? Vamos começar aqui, ó. Sobrecarga e excesso de metas. As empresas precisam ter clareza nisso. E principalmente o servidor. Às vezes o servidor tem sua própria meta pessoal, né, dentro de um patamar que ele quer atingir. E a empresa tem as suas metas a serem atingidas. Se essas metas são excessivas, com certeza a gente vai ter pessoas com problemas de saúde mental. Isso aí é garantido. Embaixo ali nós temos falta de reconhecimento. Essa falta de reconhecimento é muito peculiar nas empresas. Tá? As empresas começam a perceber isso depois que implementam principalmente um RH bem estabelecido, para poder reconhecer a função dos seus funcionários, o papel que eles exercem, e o elogio é maravilhoso. Quem é que não gosta de ser elogiado, né? Quando você faz um bom trabalho, quando alguém, ou um cliente principalmente, te agradece pelo que você faz, isso é muito bom. Então, assim,
ter esse reconhecimento dentro da empresa minimiza os riscos de saúde mental. Não ter, perceber que outros têm e alguns não chegam a ter, acaba trazendo danos na saúde mental. Por isso que a empresa precisa pensar em políticas de equiparação nesse sentido. Todo mundo tem algo a ser elogiado, pode ter certeza disso. Defeitos, todos nós temos, né? Todos temos. Mas algo a ser elogiado, com certeza, nós temos. E as empresas que têm esse olhar, né, especializado conseguem fazer com que os funcionários se sintam valorizados nesse sentido. Gestão autoritária e assédio moral. Essa é uma temática que demandaria um tempo inteiro para a palestra, tá? Mas, infelizmente, em muitos lugares a gente passa por isso, por esse tipo de situação, onde gestores autoritários, se tem gestor autoritário, com certeza vai ter assédio moral. Isso é inevitável. Quando eu digo gestor, eu digo qualquer pessoa que esteja em cargo de confiança. Essas pessoas normalmente são mandonas, elas acham que são donas do cargo, normalmente são antiprofissionais, antiéticas, né? Infelizmente, acabam gerando esse assédio moral. O que é assédio moral? Normalmente é dar ordem para que as pessoas façam coisas que não estão dentro da sua função ou de modo autoritário. Uma empresa tem toda a moral e possibilidade de pedir para que o funcionário exerça as suas funções. O funcionário sabe o que tem que fazer. Essa relação é muito importante. Infelizmente, as mulheres são os principais alvos desse ponto número 3 aqui. Infelizmente. Ainda no Brasil a gente vive essa realidade, tá, gente? Mas está reduzindo. As políticas estão mudando isso. Esse ponto aqui, ó, falta de sentido e propósito, está alinhado com esse ponto aqui. Quando a pessoa está num trabalho que ela não sabe o que é que ela está fazendo, o que é que ela está exercendo, ela fica meio sem sentido. Quer ajustar alguma coisa? Pode parar e ajustar sem problema. Não me atrapalha, não. Viu? O sentido e o propósito é seu, viu, gente? Olha aqui, essas distrações é interessante, né? O sentido e o propósito é de vocês, tá? Então, assim, quando fala que não tem sentido nem propósito, é quando a gente está num trabalho que a gente não se sente acolhido, que a gente pensa, poxa, eu poderia estar fazendo outra coisa. E isso é muito importante as empresas detectarem, porque, às vezes, o funcionário tem esse sentido distorcido, mas ele pode ofertar um bom trabalho e até oferta e não percebe isso. E aí entram, né, essas atividades que envolvem principalmente os psicólogos dentro das empresas. Tem funcionário muito bom que está pensando em fazer outra coisa porque acha que não faz a coisa certa. E por isso que tem que ter esse olhar. Por isso que eu falei que se alinha com o reconhecimento, né? Se você tem um funcionário bom que faz isso, mas ele acha que não tem sentido, e você consegue trazer esse reconhecimento, certamente ele vai ofertar um serviço mais prazeroso para si, né? Falando de si. Jornada extensa e falta de descanso, né? Está se pensando muito hoje em mudar isso, essa esfera. Essas jornadas extensas é garantia de saúde mental danificada, pode ter certeza disso, vale para todos vocês. Vocês precisam monitorar isso e dialogar isso com a gestão da empresa. Se você sente que está excedendo, fazendo muita hora extra dá dinheiro, mas também dá problema de saúde mental, que você depois vai gastar esse dinheiro da hora extra para tratar problemas de saúde mental. E por isso que é bom pensar nesses detalhes, né? Tem hora extra que é importante, é fundamental para que a empresa desenvolva um bom trabalho, mas tem coisas que a gente precisa pensar se, de fato, né, não estamos excedendo nesse sentido. Aí é uma discussão interna de vocês, mas uma coisa é certa. Jornadas extensas e falta de descanso controlado, planejado, vai fazer com que você tenha, de alguma forma, algum problema de saúde mental. Não, talvez, naquele patamar das listas que a gente viu aqui, mas, de repente, uma sobrecarga, né, um staff, um abatimento, faz parte da gente que está na rotina de trabalho. Ambiente estressante e competitivos. Isso aqui é muito comum, né? A gente tem um ditado que é assim, lidar com gente não é fácil. Não é isso? Então, assim, conviver com pessoas também não, mas a gente pretende, ao longo da vida, melhorar as nossas relações. E isso é muito comum nas empresas, as competições. Quando falo de competições, não falo só das competições internas, por cargos, lugares. Fala-se das competições mesmo pessoais, né, das desavenças que acontecem entre as pessoas. E aí eu coloquei ali embaixo, relação interpessoal, que está totalmente relacionado com isso, porque é o que eu vou focar a partir de agora em diante. Chega de dados, chega de relatos e vamos focar em coisas que interessam a vocês aqui de modo pessoal. Quando eu estava preparando isso, eu pensei, é uma sexta-feira, o pessoal está terminando o trabalho, todo mundo doido para ir para casa, assistir alguma coisa, fazer outra coisa, aí vem
sujeito dela para cá fazer uma apresentação. Mas já que vocês estão aqui, vamos trazer algo interessante para todo mundo, para que vocês, de fato, levem algo para casa, né? Porque essas coisas aqui vocês estão cansados de ouvir, mas é bom a gente lembrar. E aí a gente vai falar de uma coisa diferente. Olha o tema disso aqui, relacionado com o que a gente está trabalhando, que é saúde mental no trabalho. Por que adoecemos mentalmente? Tem umas curiosidades muito interessantes aqui para vocês, tá? E aí, qualquer dúvida, as perguntas ficam para o final, pode ser no meio, Caio? Tanto faz? É igual um caminhão de japonês, né, Caio? Tanto faz. Então, tá bom. Então, vamos lá, ó. Alguém falou alguma coisa e eu interrompi? Não. Então, função do cérebro. Alguém sabe qual é a função do cérebro? O cérebro tem duas funções básicas. Alguém sabe? Essa é a função fisiológica, coordenar o nosso organismo. Ele tem duas funções básicas. Pensando em cérebro, né? Que o que adoece é o cérebro, não é isso? Alguém quer chutar? Eu acho que todo mundo fica calado assim, pensando em falar alguma coisa. Aí, se oferecer dinheiro, um aumento de salário aqui, todo mundo vai arriscar alguma coisa, né? As funções do cérebro são duas, gente, ó, sobrevivência e manutenção da espécie. É o que a gente faz, o tempo inteiro. Vocês estão aqui por isso. Vocês estão trabalhando para sobreviver e manter a espécie. A roupa que vocês vestem, as relações que você constrói, as brigas que você enfrenta na vida, tudo isso está relacionado a essas duas coisas. Sobrevivência e manutenção da espécie. Essas são as funções básicas do cérebro. Pronto, a gente come, dorme e bebe para isso. Quando o cérebro se vê diante de uma situação em que isso está ameaçado, ele vai reagir. E como é que isso se faz? Por meio da adaptação neural. E o que é essa adaptação neural? Vamos lá. O cérebro, ele tem uma função chamada neuroplasticidade. Alguém aqui já ouviu falar disso? Bom, neuroplasticidade faz com que o cérebro se ajuste a determinadas funções para se proteger, mesmo se a gente sofra algum tipo de lesão, algum tipo de dano. Tem pessoas que passam por cirurgias que retiram uma parte inteira do cérebro, e elas continuam vivas e trabalhando, exercendo funções. Por que isso acontece? Porque o cérebro se readapta. Isso é a neuroplasticidade, né? Funciona nesse sentido. Só que tem um detalhe, eu coloquei ali embaixo, aquela palavra ameaça, luta, fuga e paralisação. O que é que isso tem a ver com o nosso diálogo? O cérebro não sabe, de fato, lidar com ameaças. E por incrível que pareça, gente, nós estamos o tempo inteiro procurando essas ameaças no ambiente. Vocês sabiam disso? Aquilo que não é ameaça, a gente está acostumado. Por exemplo, você chega em casa e encontra a porta da sua casa aberta. É comum você encontrar a porta da sua casa aberta? Você sair e trancar? Quem deixa a porta aberta é comum, mas quem não deixa? Aí sua porta está aberta. Seu cérebro vai pensar num monte de coisas ameaçadoras. Você está em casa, sozinho, sozinha, aí vem um barulho. Se quem tem um bicho, um animal de estimação, vai logo associar. Deve ser o meu cachorro, o gato, o coelho, sei lá o que é. Mas quem não tem, está sozinho em casa, aí o cérebro vai criar um monte de explicações ameaçadoras. Porque é isso que ele faz. Esses pensamentos negativos que nós temos é exatamente o cérebro tentando detectar as ameaças no ambiente. E como é que ele reage? Ele reage de três formas. Lutando, enfrentando a ameaça, fugindo ou paralisando. Mas o que é essa ameaça? O que é essa ameaça? A ameaça, gente, é qualquer coisa que nos incomode. Um perfume, uma voz, uma imagem, qualquer coisa que nos incomode para o cérebro se torna ameaça. E aí o que é que ele vai fazer? Lá na frente eu vou explicar para vocês quando eu for falar da ansiedade. Tá? Foi difícil isso aqui? Alguma dúvida? Então vamos lá. Como é que a gente se adapta então? Está parecendo a escola do primeiro grau, né? Com aquele desenho. Que imagem é essa aqui? Vamos lá, eu quero vocês participando, por favor, não me deixe falando sozinho, tá bom? Senão depois eu cobro mais caro. Que imagem é essa aqui? Isso é o quê? Amém, amém, amém. 10% falou. Estamos melhorando. A bola é um estímulo. Agora, por que vocês sabem que isso aqui é uma bola? Pela imagem. O que mais? Por que vocês sabem que isso aqui é uma bola? Vamos lá.
Pelo quê? Vamos lá, gente. Vamos melhorar essa. Hã? Formato, o que mais? Cor. Boa. Eu combinei com ela veio na hora certa. Viu? Aí eu gosto assim. Alguém um dia chegou para nós e disse: isso aqui é uma bola. E nós armazenamos essa informação. É assim que o cérebro separa a ameaça do que não é ameaça. Ele dá sentido às coisas. E ele dá sentido por onde? Pelos nossos sentidos, porque o nosso sentido recebe o estímulo. Como é que a gente vê a bola? Vê com os olhos. A gente olha, vê e aquilo é uma bola. Agora, por que quando a coisa está no escuro, não está bem definida, a gente não sente essa segurança de dizer o que é? A gente meio que liga o alerta da ameaça. Ontem mesmo foi assim, eu estava saí da cozinha, tem um arranjo lá em casa, e tem uma tipo uma vitória régia, né? E eu estava meio escuro assim, eu tive a sensação de que eu sabia que ali era um arranjo, eu sabia que ali tinha um arranjo, mas naquele momento eu não conseguia identificar direito o que era, e eu tive a sensação que era alguém sentado no sofá. A distorção na imagem, né? Mas como não consegui identificar exatamente o que era, o coração disparou. Eu tive a sensação que era uma pessoa sentada no sofá desmancada. Olha, exatamente isso. É isso que o cérebro aciona primeiro. O vinho ajuda a acalmar, é? Quem é que processa tudo isso? Nosso cérebro, tá? Isso aqui é chamado de padrão adaptativo. Por quê? Porque ele envolve o ambiente que chega aos nossos sentidos e é organizado pelo nosso cérebro. A resposta aqui seria bola do que vocês identificaram. Ok? Vamos lá. Dentro do padrão adaptativo, a gente tem um padrão neural. Olha, gente, essa parte é bem interessante. Presta bem atenção, viu? O que é um padrão neural? Se eu disser para vocês assim, ó, pensem na bola que vocês viram agora. Conseguiram? Beleza. Vocês não precisaram mais do ambiente. Vocês simplesmente usaram o cérebro de vocês e geraram um autoestímulo. Esse autoestímulo não acontece sozinho nunca, gente. Ele acontece porque o nosso cérebro libera uma cadeia de neurônios para que isso aconteça. Então, se eu disser para vocês, pensem na comida de hoje. Cada um de vocês pensou na comida que vocês comeram hoje. Isso vocês fizeram e isso gerou um autoestímulo. Então, o que é autoestímulo? Pensamento, imaginação, análise e avaliação, tudo que eu faço aqui internamente, tá? O pensamento é um autoestímulo e a resposta vai ser somada com emoção e comportamento. A emoção é a energia que manifesta o comportamento, tá? Então, veja bem, quando ela estava contando a história aí, ela lembrou do que aconteceu ontem. Um pouquinho daquela sensação aparece no corpo dela. Se eu disser para vocês, lembrem de algo que vocês não gostam, vocês vão ter uma sensação. Essa sensação, dependendo da intensidade, pode ser qualificada como uma emoção manifesta, raiva, tristeza, alegria, tá? Ou não manifesta, que é aquela sensação bem baixa que a gente não define ainda. E com isso a gente tem comportamentos. Comportamentos porque mexe com nossa estrutura muscular. Ou expressão facial, ou a gente se afasta, se isola, ou a gente vai enfrentar, tem essas coisas. Tudo isso acontece dentro da nossa cabeça. Isso é um padrão neural. Essa é a instância mais poderosa do processo. Mas por que eu estou falando isso se a gente está numa palestra sobre saúde mental no trabalho? Vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Eu vou dar um prêmio. Quem aqui pode dar um aumento? Eu. Tu pode dar um aumento, cara? Tu tem. Rosália. Rosália. Aí, ó, pronto. Ó, gente, eu vou tentar conseguir uma porcentagem no aumento para vocês, viu? Vamos ver, vamos fazer um teste. Vamos ver se funcionaria esse aumento para vocês. Vejam bem. Nós vimos na outra imagem que o estímulo chega à visão e o cérebro detecta, né? E Rosália falou exatamente por quê. Então, o que é isso aqui?
Vou perguntar de novo para todo mundo falar. O que é isso aqui? Oh, coisa boa, como ouvi todo mundo assim. Aí é diferente, rapaz. Qual foi o órgão que a gente detectou a borboleta? Os olhos, né? O sentido da visão, o órgão foi os olhos, tá? Então, a resposta que estaria aqui seria borboleta. Vocês identificaram porque alguém já contou para vocês sobre isso. Agora, o que é isso? O que é isso? Eu acho que é um olho. Pronto. Quem mais acha que é um olho? Quem apostaria? Caixa de som, né? Caixa de som. Um inseto. Né? Agora, vejam, porque olha como é que a gente está agora. Prestem bem atenção no que eu estava falando para vocês. Quando a gente sabe, a gente fica extremamente confortável. O que a Rosália está tentando... Rosália está tentando descobrir, Rosália? Nossa, daqui a pouco eu conto, fique tranquila. Eles não ganharam aumento, não, pode ficar cegada. Olha só, quando a gente viu a borboleta, foi fácil, não foi? Fácil, o cérebro não fez esforço. Aqui a gente está discutindo se é um olho, se não é, se é uma caixa de som. Que objeto é esse? Porque essa informação ainda não está estruturada no nosso cérebro. E quando ela não está estruturada, o cérebro precisa, de alguma forma, buscar meios para estruturar. E aí ele vai ficar buscando uma série de coisas que possam explicar o que é aquilo. Por quê? O cérebro precisa ter sentido para as coisas. Se ele não tiver sentido, a gente entra em parafuso. Tá? Isso sim é um olho de um inseto. É um olho de um inseto. Né? Um olho de um inseto. Que inseto é? Depois eu conto para você. Depois eu conto para vocês. Agora a gente vai pegar tudo isso que a gente falou e trazer para as questões de saúde mental no trabalho. Para que a gente entenda como usar isso na nossa saúde e no nosso trabalho. Qual foi a principal que estava lá na lista? Ansiedade. Tá? Essa é carro-chefe. Mais de 70%. Uma conta não só do trabalho, mas nosso dia a dia, nossa vida nesse mundo acelerado de hoje. Eu estruturei aqui 3 pontos bem simples para que vocês entendam como isso funciona. A ansiedade, ela é uma função natural do nosso organismo. Todos nós, quando vamos lidar com qualquer coisa que seja nova, que é algo que a gente não conhece, a gente passa por essa situação que a gente viu ali da imagem. Como a gente não conhece, o cérebro vai tentar organizar. Por exemplo, se você for promovido de cargo, para um cargo que você ainda não tem habilidade, você vai ficar ansioso, nervoso, preocupado, e essa ansiedade é muito boa. Por que ela é boa? Porque mesmo com aquele frio na barriga, mesmo com essas situações às vezes desconfortáveis, você vai procurar meios de adquirir informações para aquilo que você vai assumir. Isso é maravilhoso. Só que quando a ansiedade se torna uma patologia, tudo muda. Lembra disso aqui que eu falei para vocês? Ó, deixa eu voltar. Lembra disso aqui? Na ansiedade patológica, isso aqui está extremamente ativo. A pessoa simplesmente começa a pensar que tudo vai dar errado. Quando tem qualquer proposta de futuro, ela acha, por exemplo, vai ser promovida. Não vou dar conta disso. Não consigo. Se alguém aqui disser aqui, por exemplo, a empresa amanhã vai dar um informe. Amanhã vai ter um informe muito importante. Pronto. E aí não tem aquele sorriso acolhedor, a pessoa vai para a caseta, vai demitir alguém. Vai botar a gente para fora. Então, essa pessoa treina isso de forma muito negativa. Treina quem? Seus pensamentos, seus autoestimos, suas avaliações, suas autoavaliações. E isso é muito perigoso, gente, porque está aqui, ó. A repetição gera padronização. Ninguém dorme e acorda com ansiedade, gente. Não existe isso. Não existe a pessoa deitar e amanhã acordar com ansiedade. Não existe isso. Depressão é a mesma coisa. Depressão tem um diferencial porque a pessoa pode passar por um acidente, uma perda de um ente querido, uma situação dessa, e pode desenvolver um quadro depressivo, né? Um luto, alguma coisa nesse sentido, um trauma. Mas a ansiedade não. A ansiedade ela vai se estruturando gradativamente por meio de pensamentos de insegurança, incapacitação, que a gente vai
repetindo, nessa estrutura que a gente falou aqui, do padrão neural. Eu vou achando que eu não posso, que eu não sou capaz, que eu não consigo, e aí eu me vejo em uma situação que eu não consigo enfrentar os desafios. E o adoecimento começa aí. Quando a gente passa por realidades no trabalho e a gente não consegue fazer os movimentos necessários para modificar aquilo. Inclusive, quando a gente fica fazendo julgamentos internos e esses julgamentos são distorcidos. E aí, olha o perigo. Começa aos pouquinhos, depois se torna uma psicopatologia. Não sou muito fã desse nome não, mas está aqui. É o que eles usam. A psicopatologia. Com a psicopatologia vem sintomas. Os sintomas da ansiedade. Quais são os sintomas da ansiedade? Quem sabe aí? Quem me ajuda? Vamos lá. Quem conhece algum sintoma da ansiedade? É um dos sintomas. O que mais? Arritmia. Insônia. O que mais? Tremores. Sensação de morte. Tem um dos piores, que é a sensação de que você vai perder o controle psicológico. As coisas começam a ficar muito confusas. Quem passa por ansiedade sabe disso. Fadiga, sim. O pessoal que está lá também pode colaborar, viu, gente? Eu não estou vendo vocês, então eu acabo meio que... Mas podem colaborar também, por gentileza. Participem. Cansaço, fadiga, agitação, irritabilidade, desregulação intestinal, dores musculares, é uma série de coisas. Principalmente palpitação, tremores, falta de ar, tá, gente? São tudo sintomas. E aí, depois dos sintomas, a gente passa pelo processo de buscar tratamento e medicação. Isso é ansiedade patológica. Só que aí eu quero trazer um adendo para vocês. Nós precisamos ter muito cuidado, porque a ansiedade não é só psicológica. A ansiedade envolve uma série de estruturas orgânicas que poucos profissionais da área de saúde mental têm conhecimento disso hoje. Está fundamentada nos padrões neurais, como eu falei para vocês, e não é só tomar remédio e fazer um tratamento achando que isso vai ser corrigido. A gente precisa buscar profissionais qualificados. E hoje a gente tem, com esse negócio, com esse advento da internet, tem gente que cura até a ansiedade, né? Já vi falando de gente que cura. Vou lhe curar da ansiedade. Está mais avançado que a ciência, graças a Deus. Né? E eu trouxe aqui um ponto muito importante. Eixo HPA. Você já ouviu falar nisso? Eixo HPA? Toda vez que vocês ficam chateados, zangados, quando vocês passam por alguma irritabilidade, esse eixo está ativo. É o eixo hipotalâmico pituitário adrenal. O que quer dizer isso? Está tranquilo, viu, gente? Para mim aqui está... É o eixo hipotalâmico pituitário adrenal. O que quer dizer isso? Toda vez que alguém está ansioso ou passando por um quadro de ansiedade, esse eixo está ativo. Trazer para vocês algumas coisas interessantes. O hipotálamo é essa regiãozinha aqui nós temos o tálamo, aqui nós temos o hipotálamo, tá, gente? Vocês estão entendendo o que é isso aqui? O cérebro partido aqui no meio, tá? Ó, partiram, separou de lado, deixou a pessoa aqui, ó, pum, nessa posição mesmo. A parte da frente, a parte de trás, ó, cortou. No meio do cérebro nós temos essa regiãozinha aqui branca, aqui, ó, hipotálamo. Quando Rosália olhou, que viu aquela sombra, que veio a imaginação gerada aqui, que poderia ser um perigo, mandou-se uma mensagem para uma glândulazinha chamada amígdala, e a amígdala disse, olha, tem um negócio perigoso ali. Essa mensagem vem para o hipotálamo, é tudo muito rápido, viu, gente? Eu estou falando aqui, mas é tudo muito rápido. Vem para o hipotálamo libera algumas substâncias, essas substâncias chegam até aqui, as glândulas da hipófise, a pituitária, e daqui desce pelo tronco encefálico, chegando até as glândulas suprarrenais, as glândulas do rins. Nas glândulas suprarrenais, quando dispara um hormônio chamado cortisol, que dá essa sensação de medo. É tudo muito rápido. Essa sensação de medo vem desse hormônio. Tá? Olha o processo como é rápido.
Só que dentro de um quadro de ansiedade, a gente não precisa ver, né? Qual foi a flor que estava lá, Rosália? Era uma Vitória Regia. Uma Vitória Régia. A gente não precisa ver uma Vitória Régia no escuro para se assustar, não, tá? Isso começa a acontecer apenas pelo autoestímulo, gente. Só o fato da pessoa pensar e imaginar, esse circuito vai ser ativado. Lembra da ameaça que eu falei lá? Aquela estrutura de ameaça envolve todo esse processo central do cérebro aqui. Isso fica ativo o tempo todo em uma pessoa com ansiedade. Isso é chamado eixo HPA. As pessoas com ansiedade estão com isso aqui ativo o tempo todo. E se não fizerem um tratamento correto, elas não vão melhorar. Elas vêm para o trabalho, tomando remédio, vão estar ali, e volta e meia vão estar sentindo ansiedade. O resultado depois, afastamento. E aí tem uma coisa que é terrível, eu preciso dizer para vocês. Se a gente não trata direito, quem pode me ajudar aqui para eu mostrar um vídeo para vocês, rapidinho? Não tem áudio, né? Tem áudio para mostrar um vídeo? Consegue mostrar com áudio? Então, pronto, se pudermos aqui colocar esse vídeo. Pronto. Deixa eu encontrar aqui. Esse negócio é muito rápido, viu, gente? Aqui. A MMA está até no mouse, né? Rapaz, já viu? Cadê cérebro consciente? Tá. Alguém me ajuda? Calma. Tá muito alto? Como é que tá, gente? Vocês sabem. Eu vou precisar aqui de 20 segundos. 2 minutos. Meu filho, deu tempo aqui para mim. Pronto. O cérebro parece uma pesquisa do cérebro. Essas são as áreas que são mapeadas no corpo e a qual uma pessoa deve responder uma imagem holográfica. Raiva, crime, ódio, compaixão, amor. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê em seu ambiente e aquilo que Preste atenção. porque as mesmas redes neurais específicas estão disparando. O cérebro é formado por células nervosas minúsculas chamadas neurônios. Esses neurônios têm ramos minúsculos que se expandem e se conectam a outros neurônios para formar uma rede neural. Cada local em que se conectam é incubado em um pensamento ou lembrança. O cérebro constrói todos os seus conceitos pela lei da memória associativa. Por exemplo, ideias, pensamentos e sensações são todas construídas interligadas nesta rede neural. E tem todos os possíveis relacionamentos, umas com as outras. O conceito e a sensação de amor, por exemplo, está guardado nesta ampla rede neural. Mas construímos o conceito de amor por muitas outras ideias diferentes. Algumas pessoas têm o amor ligado à decepção. Quando pensam no amor, têm uma sensação de dor, pesar, raiva e até ira. A ira pode estar ligada à dor, que pode estar ligada a uma determinada pessoa, que então é ligada de volta ao amor. Sabemos? Prestem bem atenção agora nessa fala. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Prestem bem atenção. Fisiologicamente, que células nervosas que disparam juntas se conectam. Se praticar algo diversas vezes, essas células nervosas têm um relacionamento de longo prazo. Se ficar nervoso diariamente, se ficar frustrado diariamente, se sofrer diariamente, se der razão à vitimização em sua vida, está religando e reintegrando aquela rede neural diariamente. E aquela rede neural agora tem um relacionamento de longo prazo com todas aquelas outras células nervosas, chamado de identidade. Deu para entender isso aí? Se a gente repete, seja lá o que for, diariamente, o nosso cérebro fica bom. Não importa o que seja. Se você reclama todo dia, murmura, ranzinza, faz isso todo dia, seu cérebro vai ficar bom nisso, é inevitável. Se você tenta fazer algo divertido, alegre, seu cérebro vai ficar bom nisso. Quando a gente quer aprender um instrumento, a gente precisa repetir, porque aquela estrutura não está pronta no cérebro. E é o exercício da prática que faz com que o cérebro se adapte àqueles movimentos que geram o que a gente chama de música. Essa repetição é que ele está falando. Só que tem uma informação secundária que eu quero dar para vocês também. Assim como para as coisas negativas, existe essa possibilidade da gente repetir elas se tornarem mais fortes, olha o que é que ele vai dizer. Também sabemos que as células nervosas que não disparam juntas não estão mais ligadas.
Elas perdem seu relacionamento de longo prazo. Porque a cada vez que interrompemos o processo de pensamento, isso produz uma resposta química no corpo. A cada vez que interrompemos, aquelas células nervosas que estão conectadas entre si começam a quebrar o relacionamento de longo prazo. Quando começamos a interromper e observar, não por estímulo e resposta e aquela reação automática, mas observando os efeitos que causam, então não somos mais a mesma pessoa emotiva consciente de corpo e mente que responde ao seu ambiente como se fosse automático. Pronto. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu só retornar o slide. Eu acho que eu sei onde é que aperta aqui, peraí. Tudo isso tem a ver com o processo da ansiedade. A ansiedade também é um processo repetitivo, ela não vai surgir da noite para o dia. E quanto mais a gente repete ela e não trata, tem pessoas que têm tendência maior a ampliar essa ansiedade. Não só pela questão orgânica dela, mas também pela questão social, pelas vulnerabilidades que a pessoa vive, o lugar onde mora, né, as questões familiares, tudo isso afeta. E onde as pessoas vêm? Vêm para o trabalho. Essas pessoas vêm para o trabalho. E elas trazem essas necessidades suas para cá. E a ansiedade vem junto. Ninguém deixa a ansiedade em casa. Então, a gente precisa aprender a fazer essa separação, porque é justamente aprendendo a fazer essa separação que a gente gera esse autocuidado do início do tema da palestra. Cuidar de si. Eu preciso mudar a forma como eu lido com essa realidade. Se eu percebo que tem coisas que estão me incomodando, no vídeo o doutor falou que se você se afasta de algo, os neurônios vão se afastar também e aquela prática vai deixar de ter o efeito que tinha no início. Tá, gente? Então, qual é a ideia? Quando eu trouxe isso para mostrar para vocês, é que a ansiedade não é só psicológica. Ela tem uma estrutura também fisiológica que mantém os sintomas presentes no nosso corpo. E nós precisamos tratar não só um, tratar os dois. Por isso que, às vezes, é preciso usar medicação para algumas questões e fazer, principalmente, o tratamento terapêutico, que é que faz o reajuste daqueles padrões neurais. Por que tudo isso tem a ver com o trabalho? Porque o mesmo sistema que adoece a gente em qualquer lugar vai adoecer a gente nas relações de trabalho. Vai adoecer a gente no dia a dia. Vai adoecer a gente na nossa tarefa. No que foi dito lá, que traz as consequências do trabalho. E aí, o que é que eu trouxe aqui? Papel de cada um, né? Falando de vocês, pessoas, funcionários, mães, pais, filhos, maridos, esposas, namorado, etc. Vocês têm um eu que é muito importante. E é essa relação de vocês com os padrões neurais de vocês que vai construir a empresa que vocês vivem. A empresa não são os muros, as placas, claro que isso nos dá um entusiasmo, né? Ver a empresa crescer, se desenvolver, tudo organizado, isso é maravilhoso. Mas a empresa somos nós, cada um de vocês. Isso é muito importante que vocês entendam. A empresa é cada um de vocês. E se vocês se cuidam, se vocês se dedicam por vocês, para serem melhor naquilo que vocês fazem, isso vai se refletir no resultado de todos. Podem ter certeza disso. E para isso, a gente precisa ter consciência de algumas coisas. Reconhecer os nossos limites. Ninguém é de ferro, ninguém. Então, a gente precisa entender que não dá para abraçar o mundo. Porque se a gente perde o controle e vai repetindo aquilo se torna rotina. E aí vem as consequências. É inevitável, gente. É inevitável. Falar sobre o que sente. Não guarde tudo. A melhor forma de resolver isso é no início. Para tudo. Tratamento de saúde, uma doença, a melhor forma é no início. Então, se eu tive algum problema com um colega, se tive alguma situação que eu não gostei, conversa, dialoga. A empresa tem meios de fazer isso se você não quer falar diretamente com a pessoa. Se você se sente à vontade porque é um colega, tal, vai, fala, conversa. É a melhor forma. Buscar uma solução. Uma solução que seja para você. Sabe por quê? Porque se você gerar uma distorção adaptativa, ou seja, tornar essa relação uma ameaça, você vai reagir sempre que conviver com essa pessoa. Tem gente em lugares que, às vezes, chega um colega e a pessoa diz, vixe, já chegou fulano. O problema não está em fulano, tá, gente? O problema está em mim, no meu julgamento, na estrutura que eu construí para quando fulano chegar. Quem pode mudar essa estrutura é fulano?
Não, quem tem que mudar essa estrutura sou eu. Isso não prejudica fulano, não, isso só prejudica a mim. Por quê? Porque se eu tenho contato com aquilo que eu acho que é uma ameaça, meu corpo vai liberar substâncias. E o cortisol é terrível para a gente. Quando ele está no momento certo, é ótimo. Fora disso, é terrível para todos nós. Buscar ajuda profissional, se necessário. Algumas empresas têm psicólogo na empresa, outras têm plano, outras têm meio de fazer isso, outras pessoas buscam, de modo particular, pelos seus próprios interesses, aqueles que, de fato, acham que pode trazer um bom resultado. Se precisar, busque ajuda o mais cedo possível. É muito importante. Isso envolve o nosso autocuidado. Eu poderia falar das relações, mas vai estender demais. Eu quero chegar ao final logo. Para a empresa, o papel da empresa. A empresa, para ajudar nisso, e a empresa, lembre-se, não é só os patrões, tá, gente? As ideias têm que vir de vocês. Vocês têm que levar ideias, sugestões. Não acho que porque está levando uma ideia, sugestão, que vai acontecer. Mas, de repente, dentro de uma situação, aquela ideia era o que estava se precisando. Por isso é bom ser participativo. A empresa tem as suas instâncias, a hierarquia, o seu cargo superior. Você pode se dirigir ao seu superior. Se você tem um cargo, que é um cargo de confiança superior, você pode, de alguma forma, consultar os seus próprios subordinados. Para quê? Para se construir um ambiente melhor. Criar um ambiente seguro e acolhedor. Como é que eu vou saber disso? Como é que as pessoas que estão na gerência, na administração, vai saber se as coisas não chegarem até lá? Por isso que é importante a comunicação saudável. Não é gritando, brigando com o colega que a gente vai resolver, nunca. É a gente dialogar e dizer, está acontecendo isso está me fazendo sentir assim. E aí vai se buscar um meio para resolver. Tudo isso vai tornar um ambiente mais acolhedor e mais seguro. Estimular pausas e lazer e autocuidado. Essa é uma sugestão da OMS. Cabe a vocês pensarem na realidade de trabalho de vocês, porque a gente viu lá no início que isso é um dos fatores que a falta disso gera problemas de saúde mental. A empresa, pensando nisso, ela está cuidando dos seus funcionários. E isso vai, de fato, ser mais produtivo. Por incrível que pareça, quando a gente trabalha com mais energia e menos tempo, a gente produz mais. Mas a gente tem uma cultura aqui no Brasil que, lamentavelmente, segue contrário aos processos científicos. Mas a gente tem que seguir, né? Fazer o quê? Faz parte. A gente poderia estar produzindo mais de forma diferente, mas isso é para o futuro. Treinar líderes para ouvir e orientar. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Principalmente para os líderes. A escuta deve ser uma escuta respeitosa. Tenham cuidado em dar opiniões quando vocês recebem informações, vocês são líderes. Porque cada um que chega a você, chega emocionalmente afetado. Ele está contando, ou ela está contando o que ela viveu. E, normalmente, a gente conta achando que a gente está na razão. E o outro, quando vem contar para você, também vem. Então, essa escuta é uma escuta que deve ser mediadora. Uma escuta respeitosa, sem dar opinião, sem dizer que a pessoa está certa ou está errada, mas acolher, nós vamos avaliar isso, analisar, vamos buscar calma, ter cuidado. Tudo isso para que a gente tenha um ambiente mais produtivo na empresa. Quando o subordinado procura um superior e ele, de fato, exerce essa escuta de modo respeitoso e se preocupa em resolver a situação para ambas as partes, isso é maravilhoso. O respeito aumenta. Podem ter certeza disso. Principalmente os cargos de liderança têm que ter todo esse cuidado. Esses cargos são visados, o comportamento é observado, analisado. Então, é bom ter esse cuidado. Incentivar diálogo e empatia. Isso aqui vocês podem fazer. Como? Aí a gente vai com rodas de conversa, né? Conversar sobre saúde mental, como está acontecendo agora, a gente falando sobre isso aqui. Tá? Tudo isso contribui para o crescimento de vocês. Então, assim, é uma sexta-feira, é uma hora, né, Caio, de apresentação, não é isso? Tecnicamente, eu fiz isso para vocês, porque eu não quero acarretar vocês, porque eu já sei como é que funciona, sabe? Vocês estão cansados, querem ir para casa descansar, eu também sei dessa parte. E, assim, alguma dúvida, curiosidades? Agora é a hora, porque depois que eu ler aquela palavrinha ali, ninguém tem dúvida? Opa, que coisa boa, então todo mundo entendeu. Ou vocês querem logo ir para casa? Não, hipnose é outro dia. Hoje é psicologia. Alguma dúvida, alguma curiosidade, gente? Nada? Tranquilo? O pessoal dos outros lugares tem alguma curiosidade aí? O pessoal que estão nas filiais. Pronto, vamos deixar um tempinho aqui.
E, basicamente, é isso, tá? Eu tentei trazer algo muito simplório para também não acarretar vocês, não ficar informação demais sobre aquelas questões que vocês já passam corriqueiramente, com treinamento, essas coisas, para que vocês entendam como é que o sujeito individual, você, está vivendo no seu ambiente de trabalho. Tenham cuidado de não passar a responsabilidade do que você sente para os outros, tá? O que eu sinto é eu que estruturo. Se minha esposa faz algo que me incomoda, foi eu que entendi que aquilo me incomoda, tá? Então, é eu que preciso regular isso do meu jeito. Não é o outro, não é ela que tem que mudar. Não é o outro que tem que vir com a roupa diferente, falar de um jeito diferente, não. É eu que tenho que melhor olhar para aquilo que está acontecendo. A gente não muda o mundo, a gente muda a gente. Então, tenham esse cuidado, porque se a gente tiver essa consciência, a gente vai ter uma vida mais tranquila. Beleza? Alguma dúvida aí, querido? O pessoal disse que está tudo ok. Está todo mundo querendo ir para casa, né? Então, já comeram todo mundo, todo mundo já... Obrigado, em nome da CIP, agradecer a sua presença, a tranquilidade, o assunto que foi passado. É legal saber que a empresa, em muitas dessas atividades, a empresa... Quer que eu fale com isso aqui? É bom para meu Deus do céu. E muitas dessas sugestões a empresa já vem praticando, né? A gente já vem 2 anos aí treinando os líderes, né? E agora iniciou um processo que está sendo chamado de escuta ativa. E isso está entrando como tarefa e cada um na sua dificuldade, buscando aprender, que é um aprendizado, né? Não é simples. Quando a gente não tem o hábito de fazer, não é simples, né? Mas é importante ouvir, é importante conhecer. Eu acho que a CIPA trouxe mais uma vez, mais uma palestra aqui para a empresa, que fez muito sentido. E gratidão a você por essa disponibilidade e boa vontade. Obrigado. Eu sou cliente da MMA já há um tempo, mais de anos, né, com a MMA. De vez em quando a gente tem um atrito, mas é tudo para resolver da melhor forma possível, né? Da melhor forma possível. Assim, é um respeito recíproco até hoje, sempre fui. Muitos de vocês foram à minha casa me atender, ele já foi na minha casa me atender, então, assim, eu sei, eu vejo, eu olho para a pessoa aqui, profissional, né? Jean ali eu conheço de outrora, de outros lugares, então, assim, Caio é meu vizinho, ele falou, dá para fazer essa palestra? Vamos fazer sem problema. Então, assim, vocês precisarem, dentro daquilo que for necessário, possível, se tiver dentro da minha área de conhecimento, eu me disponho a poder fazer alguma coisa, né? Eu só não vou falar do que eu não sei, porque isso aí é uma presunção que eu não quero, né? Desinformar as pessoas, não é meu papel, né? Então, assim, quero agradecer pelo convite, desejar sucesso à CIPA. Eu já fui presidente de CIPA no SESC, quando eu trabalhei por 2 anos seguidos. Já estava lá ajudando. E, assim, eu sei da dificuldade que é uma comissão interna para você poder conscientizar o pessoal nos usos de EPIs, de participar, de fazer esse tipo de evento aqui para a gente ter um ambiente mais saudável no trabalho, né? Desejo ao pessoal que estão lá nas filiais um bom descanso, uma boa noite para todos e todas, né? E desejo a vocês o mesmo e muito obrigado pela oportunidade e até breve.